Tá dando uma pesquisada aí, uma procurada a respeito de copywriting? O que que é isso? E como que isso pode te ajudar a alavancar o teu negócio? Procurando algumas técnicas, alguns artifícios que vão contribuir para isso, para potencializar as tuas vendas no âmbito geral. Até porque copywriting ele está intrinsecamente relacionado a marketing e a publicidade e vendas. Então, provavelmente você deve estar permeando aí esses temas procurando sobre esse assunto. E nesse vídeo eu vou trazer alguns princípios básicos disso, do tal do copywriting, que é muito difundido, distorcido por aí no marketing digital. Tanto o marketing digital por si só, que tem uma névoa em torno do tema, que são coisas misteriosas e secretas e mirabolantes, que todo mundo esconde as sete chaves, assim como o copywriting, principalmente, que se categoriza, e se você fizer uma busca por aí, vai acabar se deparando com palavras-chave misteriosas para fazer até com quem está negativado no SPC e está cheio de dívida, pedir dinheiro para a Jota para comprar de ti, e vai chover dinheiro, vai cair do céu na tua conta e você vai vender 50 vezes mais com as palavras mágicas, as palavras secretas, as combinações dos gatilhos mentais, isso, aquilo. Passa bem longe disso. Apesar de que no cenário que a gente se encontra na internet, nas buscas em relação a esse tema, é o que a gente acaba encontrando. Beleza? Vou dar uma clareada em relação a isso nesse vídeo e trazer alguns princípios que norteiam isso. E basicamente, quando eu vou pensar em escrever qualquer coisa, quando eu vou pensar em comunicar alguma coisa, seja numa página de vendas, num anúncio, numa página de captura, no e-mail, seja lá que for, qual peça publicitária eu esteja me referindo, eu vou passar por isso. Eu vou pensar nesses pontos, tá bom? E esse vídeo ele também vai ser um pouquinho diferente dos demais aqui do canal. Por quê? Porque, como você pode ver aqui, eu tenho só um item zero que está com uma reticências e abaixo não tem mais nada. Esse vídeo ele vai ser basicamente assim. Todos eu dou um play e eu tenho basicamente um norte ali, alguns tópicos que eu vou estar pincelando, vou estar passando para concluir o vídeo, para falar tudo o que eu preciso. Eu deixo só o macro, o grosso desses tópicos. E nesse vídeo eu resolvi não usar tópico nenhum. Só basicamente o tema do vídeo e já era. E é isso, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Quem sabe eu vou usar mais esse modelo daqui para frente. É uma coisa que eu pretendo. Até porque se a gente domina um assunto, claro, que tem do norte, a gente acaba não esquecendo de alguns pontos, acaba tendo uma cronologia, um direcionamento mais assertivo em relação às coisas que a gente está falando, uma sequência lógica mais apurada, mais aguçada. Só que se a pessoa domina o assunto, ela tem clareza disso, eu acho que é tranquilo para falar. Não vai ser o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Começando pelo início de tudo, o que é copywriting em si? Falando por mim, depois de ter estudado durante cerca de 3 anos e ter conversado com pessoas com mais de décadas, mais de 30 anos de experiência, se eu fosse resumir copywriting com uma única palavra, seria comunicação. Condução através da comunicação. Copywriting é a capacidade de, através da argumentação, conduzir a pessoa de um ponto até o outro. Esse ponto pode ser levar a pessoa de um anúncio até uma página, pode ser de levar de um e-mail até um WhatsApp, como também pode ser de levar a página até um checkout, até um carrinho para que a pessoa aperte lá para comprar o seu produto. Beleza? Copywriting é a capacidade de, através da comunicação, fazer com que a pessoa do outro lado tome uma ação. Copywriting ele ficou muito categorizado em relação ao marketing de resposta direta. Até muitos anos atrás, lá por base, se eu não me engano, eu não quero mentir dados aqui, mas se eu não me engano, lá pela base de 1800, começou-se muito forte esse movimento publicitário e de redatores publicitários, pessoas que pensavam em peças publicitárias, em anúncios, em escrever nos jornais lá, botar um folhetinzinho que representava um anúncio, tá distribuindo isso, fazendo a propaganda de produtos para ser vendidos. Só que era tido de modo muito mais pacífico, vamos dizer assim. Eu tinha uma propaganda muito mais indireta. Eu não tinha uma propaganda que me chamava e dizia: compre aqui o detergente, compre aqui o tênis, compre aqui a roupa, entre, acesse o meu curso. Não, não tinha isso. Era uma coisa muito mais pacífica, vamos dizer assim. Uma coisa muito mais indireta. Ou eu mostrava as vantagens, eu mostrava os benefícios, eu despertava um desejo naquela pessoa, mas sem estar pedindo para ela alguma coisa diretamente. Até que em determinado ponto as pessoas disseram: cara, a gente precisa ser um pouco mais direto. A gente precisa pedir para as pessoas que estão ali do outro lado se mexerem. E aí foi que o copyright entrou em jogo, que saiu um pouco de cena, vamos dizer que continuou lado a lado,
mais da redação publicitária e entrou o copyright. No momento em que eu começo a pedir para as pessoas fazerem alguma coisa. E ficou categorizado pelo tal do CTA, o uso do CTA que tanto se fala por aí. E eu gosto de falar das siglas já para que você também acabe se ligando um pouco, entendendo? Porque você vai se deparar com isso por aí. Copyright, o tal do CTA, Call to Action, chamada para ação. Ou seja, eu mostro alguma coisa, eu boto uma propaganda, eu boto uma página no ar e eu peço para a pessoa. No final de um anúncio eu digo, clica aqui para saber mais, para entender mais. Clica aqui para comprar, clica aqui para entrar em contato com a gente. Eu acabo pedindo para a pessoa que está do outro lado. Tá bom? Então é basicamente isso, que é o tal do copyright. É conduzir a pessoa através da comunicação de um ponto até o outro. E como que eu faço isso? Eu tenho N argumentos, uma penca de argumentos. E pensando em princípios básicos, eu vou começar norteando esse vídeo, já depois de ter falado um pouco sobre o que é o tal do copyright. Se quiser ver com mais detalhes, com mais minúcias, aprofundar isso, tem outro vídeo aqui no canal diretamente relacionado a isso, o que é copyright. Você pode estar acessando lá, estar buscando, estar mergulhando um pouco mais no assunto. Só dei uma leve pincelada para que não fique aí tão solto, caso você não tenha conhecimento e esteja chegando aqui, aterrissando no primeiro momento nesse tema, tá bom? E se eu paro para pensar em copy, quando eu vou escrever alguma coisa, quando eu vou comunicar, seja lá o que for, seja para fazer um anúncio, seja para fazer uma página, seja para fazer um conteúdo, seja lá para o que for, se eu estou pensando em vender, se eu estou relacionando a minha comunicação à venda de alguma coisa, tem algumas coisas que eu preciso saber, sempre, em qualquer peça, qualquer peça. Eu começo por dores e desejos do público. Eu vou botar assim, ficar melhor, deixa eu separar aqui. Deixa eu ver se vai sumir. Não, ficou certinho. Assim vai ficar melhor. Hashtag dores e desejos do público. Quando eu estou pensando em vender algum produto, alguma coisa, o certo, o ideal, não é que eu pense primeiramente em qual produto que eu vou fazer. O que eu vou ofertar para as pessoas. Não. Primeiro eu penso no problema, para depois eu trazer a solução. E essa solução ela é transformada no produto depois. Ou seja, para cada dor, cada desejo, eu tenho alguma coisa no meu produto que vai satisfazer isso. Por isso que quando se fala em copywriting, uma das primeiras coisas que nós acabamos já nos batendo e encontrando é justamente isso. A busca, o encontro por dores e desejos do público. Para que eu saiba literalmente o que falar, o que a pessoa do outro lado está buscando. E assim eu consigo justamente satisfazer essas dores e entregar para ela o que ela está desejando. Tá entendendo? Se eu vou vender um colchão e o colchão da pessoa e o colchão é para dores nas costas. Se eu for comunicar alguma coisa, eu vou bater em cima de dores nas costas. Por exemplo, eu vou dizer que aquele colchão ali vai deixar a pessoa com as costas novinhas, ela vai levantar como se tivesse 18 anos. Entendeu? Ela vai ter uma noite de sono perfeita, vai acordar sem dor nenhuma, a coluna retinha, vai acordar como nunca. Enfim, grosseiramente isso. Eu vou estar entregando alguma coisa na minha comunicação atrelada à dor ou a um desejo daquela audiência. Grosseiramente isso, tá bom? E nisso, claro, já está relacionado a ter o entendimento, aqui vai entrar o asterisco 2, entendimento de o que o seu público, eu vou botar para pessoa, está buscando. Não, melhor escrito seria assim, ó. Quais os traços do seu público barra pessoa? Melhor assim. Porque quando eu botei público e botei barra pessoa, porque aí que já vai entrar um outro ponto. Que eu já vou até deixar aqui como. Eita! Que eu vou até deixar aqui como ponto 3. Vocês. Não. Você. Quando eu tenho entendimento do público, ou seja, da pessoa, porque quando eu estou comunicando alguma coisa, você que está aí vendo esse vídeo, você é uma única pessoa.
Você, junto com todas as outras que têm interesse nesse tipo de assunto, que vão estar assistindo esse vídeo, que vão fomentar a minha audiência, o meu público, as pessoas que estão me assistindo, que estão em contato comigo, seja aqui, seja no Instagram, seja por uma lista de e-mail, seja lá onde for, qualquer rede social, qualquer meio de comunicação, a televisão, pessoa por pessoa, indivíduo por indivíduo, vão constituir um público, uma audiência inteira, beleza? Então por isso que eu botei público barra pessoa. Até já tocando no ponto de baixo, quando eu estou comunicando com alguém, eu não vou comunicar falando com vocês, vocês que estão aí me assistindo, não, eu falo com você. Quando eu penso em copy, e é um erro que se vê direto na comunicação, é justamente a pessoa estar falando no plural, está falando como se estivesse conversando com uma multidão. Mas é muito diferente no momento em que eu estou falando com alguém. Imagina o cenário. Tem alguém que está dentro de um teatro ou está no meio de uma multidão com um megafone berrando para todo mundo. E você está lá no meio, tá bom? Você está lá sentado numa cadeirinha do teatro e a pessoa está falando com todo mundo. Beleza, ela está conversando contigo, mas de uma forma muito mais indireta. Agora pega essa pessoa e coloca numa salinha, sentado, como se você tivesse com uma cadeira aqui na minha frente. Eu conversando contigo. O papo um a um. Um papo mais direto, um papo mais íntimo, um papo mais profundo. Um papo mais conectado. E quanto mais conexão, mais eu favoreço a tal da condução, de levar a pessoa de um ponto até o outro. Então, um ponto muito importante em copy em si é lembrar que eu sempre estou falando, apesar de ter uma audiência, de ter mais um monte de gente que fomenta esse público e tal, que não expliquei, eu estou conversando com uma única pessoa, uma única de cada vez. Por mais que, de repente, eu estou aqui com meu celular vendo alguma coisa, estou aqui no computador, tem o meu irmão, tem a minha cachorra, tem a minha mãe, tem o primo, tem o amigo, sei lá, enfim, mas cada pessoa que ela está recebendo a mensagem com unicidade, como se fosse para ela, entendeu? Por mais que tenha um monte de gente vindo junto, cada pessoa recebe a mensagem de maneira individual. Então, quando eu estou conversando com alguém, me dirigindo para minha audiência, eu tenho convicção, eu tenho clareza do que isso representa, um montante de pessoas, mas eu estou me comunicando somente com uma, para aquela que está ali na minha frente, para aquela que está do outro lado da tela, entende? Para aquela que está ali no outro lado do celular, do computador, beleza? Esse é um ponto muito, muito forte de se pensar em relação à copy e que faz bastante diferença, totalmente. E voltando aqui, dando mais uma leve pincelada no ponto 2, em relação aos traços do público, que vão além de dores, de desejos. Quando eu estou pensando em dores e desejos, eu já estou pensando, como eu disse, em relação ao produto, ao que ele soluciona. Mas em vários momentos eu não vou falar diretamente a respeito do produto para vender. Eu posso, no momento, trazer um pouco mais de consciência para a pessoa em relação à solução do problema. E eu posso trazer um pouco mais a consciência da pessoa a respeito do tema em si, um pouco mais amplo do que a solução do problema. Ou eu posso simplesmente querer me conectar mais com ela, estreitar mais o meu relacionamento com ela. Porque venda é relacionamento. E relacionamento é confiança. E a gente confia em quem a gente tem estreitamento de laços, em quem a gente convive, em quem nos mostra que a pessoa realmente é confiável através do agregar valor no convívio. Seja uma conversa profunda, seja uma expansão de ideias, uma pessoa que te traz reflexões, entende? Não só aquela pessoa que está te provando que ela sabe resolver um problema. Beleza? Quando a gente quer comprar alguma coisa de alguém, normalmente está atrelado a isso. Eu busco uma pessoa que me mostre aptidão e mostre capacidade profissional, técnica de resolver aquilo que eu estou buscando. E uma pessoa que eu confie, que vai realmente me entregar o que ela está prometendo, o que ela está falando ali do outro lado. São esses dois componentes principais relacionados à venda: capacidade e confiança. E quando eu estou comunicando, como eu disse, numa produção de conteúdo, não só num anúncio, numa peça especificamente, pensando em comprar, em vender alguma coisa, até porque um anúncio não só vai estar relacionado à venda também, mas isso já está atrelado a níveis de consciência, enfim. Também sobre isso tem vídeo aqui no canal, se quiser acessar, procurar sobre níveis de consciência, é um ponto bem importante para conseguir direcionar melhor, dar uma afinada em relação à comunicação, beleza? Voltando para o ponto 2, quando eu conheço outros pontos da minha audiência, do público, daquela pessoa ali que está do outro lado, eu consigo comunicar com ela de várias maneiras. Eu consigo estreitar esse laço de vários modos. Por exemplo,
Eu posso saber que a pessoa do outro lado ali, pô, a audiência de repente gosta muito de ouvir MPB, gosta muito de Tim Maia, entende? Eu posso começar algum anúncio falando de Tim Maia e depois eu chego no produto, ou eu mando um e-mail, ou eu comunico alguma coisa só pensando no Tim Maia, trocando uma ideia, um bate-papo, agregando valor de alguma maneira. Pô, você sabia que o Tim Maia é assim, assim, assado, e barará, 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 tal. Enfim, estou estreitando o relacionamento. E fica mais fácil de eu estreitar minhas relações com pessoas que eu conheço os gostos, que eu conheço os traços, o que eu posso oferecer, aonde que a pessoa enxerga mais valor, para que eu consiga literalmente me conectar, me grudar mais com ela. E quanto mais conectado eu estou, mais fácil novamente fica de conduzir. Através de um texto, através de uma página, de um local para o outro, enfim. Beleza? O ponto aqui embaixo, como eu já disse, vocês, não você, sempre lembrar da unicidade, que a pessoa que está do outro lado, ela é uma, ela representa um ponto só, tá bom? Ela é uma única pessoa, apesar do comprimento como um todo, formando público, fomentando a audiência. O item 4, aqui, princípios básicos de copywriting, eu colocaria, olha rapaz, como é... cadê minha água? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que me deu uma seca. Mas é engraçado. É o treinamento, né? Gravar sem norte, sem roteiro de nada. Vamos nessa. Quando eu tô pensando em copy, um ponto importante, apesar de não indicar que a pessoa fique só presa a isso, e sim entenda a essência para que consiga criar a partir disso, porque quando eu entendo a base, eu tenho liberdade de criação em qualquer coisa, e eu tenho um entendimento profundo daquilo. Quando eu entendo a essência de cada tema, de cada coisa, no copy não vai ser diferente, é ter o entendimento das, eu vou botar assim, entre aspas, estruturas. Aqui eu vou botar páginas, anúncios, e-mails, etc. É indispensável, não tem como eu escrever um anúncio, eu escrever uma página. Até tem, mas eu vou escrever provavelmente errado, vou passar batido por vários elementos, que são, vamos dizer assim, indispensáveis. Mas é muito difícil, para não dizer imprescindível, ter o entendimento justamente desses elementos que compõem uma página, que compõem um anúncio. Olha, o que se categoriza uma página de vendas? Quais elementos que normalmente tem aí? Pô, tem uma prova social. Pô, olha só, ali tem uns depoimentos. Olha só, pô, tem um filtro normalmente que se usa na página que é legal colocar algum para quem serve esse produto, para quem não serve esse produto. Pô, eu tenho uma headline ali que está chamando a atenção de determinado ponto. Eu tenho uma sub-headline, depois eu venho aqui desfiando, abrindo os módulos do produto. Ah, nos anúncios é legal, pô, eu tenho um anúncio de oferta, eu tenho um anúncio de consciência, eu tenho um anúncio para um público mais inconsciente. Enfim, tem diversas peças que eu posso estar produzindo como copywriter. E é legal ter entendimento disso. Buscar o entendimento justamente dessas estruturas, grosseiramente. Saber quais são esses componentes. O que eu tenho ali? Porque a partir do entendimento disso eu consigo criar em cima. Porque copy por copy, você pode ler 200 livros de copy. Basicamente todos vão dizer a mesma coisa. Vai ser o mesmo feijão com arroz. Vai ser basicamente, entenda do seu produto, o que você está ofertando, entenda do seu público, as dores e os desejos dele. Acabou, matou. E aí, através disso, eu vou usar minha criatividade para modelar minha mensagem. Que a minha criatividade ela vai servir como embalagem porque eu estou falando, porque eu estou entregando para minha audiência. Entende? É aí que vai estar a diferenciação, na criatividade da mensagem, porque eu tenho N maneiras de dizer a mesma coisa. Eu tenho N maneiras de escrever a mesma página para o mesmo produto. N maneiras de escrever uma penca de anúncios. Entendeu? E se eu só pego a fórmula, o formato, a estrutura e vou usando de maneira quadrada
aquilo só copiando e colando, primeiro ponto, que eu não vou ter destaque, que eu vou me igualar à maioria das pessoas que já estão na minha volta. Porque se eu faço o que a maioria está fazendo, a minha tendência é continuar na média. E não vou ter nenhum destaque a respeito disso. Para que eu consiga me distanciar, para que eu consiga ter resultados melhores, para que eu consiga destacar a minha mensagem em meio a uma multidão que está gritando por atenção, eu preciso pensar um pouco diferente. Isso vem através da criatividade. E eu consigo isso no momento que eu tenho entendimento, grosseiramente falando, aspas e mais aspas, dessas estruturas. O que tem numa página, o que tem no anúncio, o que tem no e-mail. E aí, beleza, eu jogo a minha criatividade no meio para modelar, embalar de uma maneira bem mais atrativa e mais destacada a minha mensagem. Beleza? Então é imprescindível ter o entendimento dessas estruturas. O que é uma página, o que é um anúncio, o que é um e-mail, cada peça dessas. E depois que eu já sei, já entendi mais ou menos, aí eu começo a brincar. Aí eu tenho liberdade, eu consigo me soltar, consigo criar em cima disso, tá bom? Então, só dando uma repaginada, ter o entendimento das dores e desejos do público, fortemente, quais os traços dessas pessoas, para que eu consiga comunicar e me aproximar, conectar cada vez mais, não só tocando em pontos de dores e desejos, como agregando um valor intimamente para gerar mais confiança, estreitamento nesse relacionamento, através de pontos que eu sei que a pessoa gosta, coisas que vão realmente agregar valor para ela, tá bom? Isso vai muito além de dores e desejos. Se a gente para pensar nas nossas relações mais duradouras, mais íntimas, as pessoas vão muito além de ficar falando com a gente sobre o problema da vida, entende? Como eu disse, posso estar conversando, expandindo a consciência, trazendo reflexões através de vários temas, conversando sobre artistas que eu gosto, sobre músicas que eu escuto, sobre roupas que eu gosto de usar, sobre lugares que eu gostaria de visitar, de viajar, entendeu? Isso tudo já está fomentando e participando ali do meu quesito criativo na hora de criar, em cima de tudo isso, beleza? O outro ponto terceiro é o vocês não você, lembrar que é sempre uma unidade, eu estou falando com uma única pessoa que está ali na minha frente. O outro é ter o entendimento das estruturas, entendimento desses elementos, do que é uma página, do que é um anúncio, é imprescindível. Eu saber, eu ter pelo menos uma ideia do que é isso. E também aqui de eu vou ter cenário, contexto. Isso aqui é simples. Isso aqui está atrelado não só a copyright, mas uma comunicação como um todo. Só que é uma coisa que não se vê basicamente, as pessoas elas passam reto por esse semáforo, vamos dizer assim, que é a questão do, pô, vou manter o contexto, ao cenário que eu estou envolvido. Se eu estou num lançamento, se eu estou num perpétuo, se eu estou querendo trazer uma pessoa de um anúncio para uma página de captura, se é um anúncio de remarketing, que a pessoa já teve algum contato e está recebendo um outro anúncio em cima daquele que ela interagiu, entendeu? Se a pessoa já entrou na minha página, se não entrou, eu vou modelar minha mensagem conforme isso. Isso está relacionado totalmente ao cenário, ao contexto em si, tá bom? E sempre quando eu penso em comunicação, eu vou botar aqui uma reticências para complementar. Eu penso em objetivo, mensagem. Eu vou colocar aqui, ó. Assim vai ficar contexto. Ó. Assim foi mais fácil de entender isso. Porque, embora, se você procurar, isso daqui não vai estar nas leis universais de copy. Mas isso vai te safar de muita coisa. Porque não só tem as listas dos gatilhos mentais mais persuasivos e mais inéditos e melhores para ser usado para converter fulano, ciclano, tal, como também tem essa questão de o melhor funil para tal momento, você tem que usar tal mensagem em tal lugar, não sei o que. Não. É uma questão simples de eu ter a consciência de onde eu estou, qual que é o meu contexto, qual que é o meu objetivo diante desse contexto, e aí sim eu penso na minha mensagem. É a mesma coisa se eu estou na padaria, eu adoro usar o exemplo do pão lá na padoca. Eu estou na padaria, eu estou na padoca, ali tal, esse é o meu contexto, esse é o meu cenário. Eu estou com a ficha na mão esperando o cara me chamar para eu pedir pão, ou pedir bolo, ou pedir sei lá o quê. Qual que é o meu objetivo? É pedir pão pro cara. Qual que é a minha mensagem? Cara, me vê tantos pães aí. É isso, é simples. Se eu estou num lançamento, se eu estou num perpétuo, e eu estou numa etapa X ali que eu vou comunicar com uma pessoa que ela é um, um lead, se ela é uma pessoa ali do público, um lead, uma pessoa que fomenta e é um possível comprador do meu produto, tem interesse nas coisas que eu estou comunicando, e interage comigo constantemente, isso é um lead. Se eu
estou comunicando com uma pessoa dessa e ela está muito mais aquecida, ela já está muito mais consciente, eu vou comunicar de uma maneira. Se ela está mais inconsciente, eu vou comunicar de uma outra maneira diferente também. Então eu tenho que ter clareza, só pensar nesse contexto. Pô, como é que eu vou falar com uma pessoa que já me conhece? Como é que eu vou falar com uma pessoa que ela não me conhece? Como é que eu vou abordar esses diferentes cenários de pessoas, por exemplo, para expor um pouco do meu produto? Para falar a respeito de determinado assunto, entendeu? É a mesma coisa se eu fosse dar a solução para uma pessoa, se eu vou conversar com alguém que não me conhece. De antemão falar o quê? Cara, eu vou me apresentar primeiro, sou fulano, sou ciclano. Depois eu vou trazer um pouco da solução, vou trazer um pouco do entendimento disso, vou entrando, vou abrindo esse contexto. Não é a mesma coisa quando eu estou pensando em copy, quando eu estou pensando em escrever. Não existe mirabolâncias comunicativas que eu tenho que fazer isso e usar tal gatilho para determinado cenário. Não, não tem isso. Cenário, objetivo, mensagem. Grosseiramente simples. Claro que existem várias nuances. Eu vou falar com uma pessoa que ela já é mais consciente, que ela é menos consciente. Ali eu vou estar tocando aqueles níveis de consciência que eu falei no início do vídeo. Uma pessoa que ela é quente, que ela já interage comigo, que ela já conhece sobre o assunto, que ela já me conhece. Uma pessoa que ela é fria, que ela não conhece nada a respeito do tema, que ela não me conhece. É diferente o contato. O que eu vou falar com uma pessoa dessa? E essas nuances eu vou buscar relacionado a níveis de consciência, a como comunicar com esses diferentes tipos de pessoas, vamos dizer assim. Isso tudo faz parte da questão do cenário, do objetivo, da mensagem, tá bom? E um outro ponto também muito importante é o tal do regra do 1, que é imprescindível, que é a questão do comunicar uma coisa de cada vez. Se eu estou num anúncio, se eu estou no e-mail, eu não preciso sair falando sobre tudo. Eu quero apresentar alguma coisa do produto, beleza. Isso não é uma regra sem exceções. Como eu disse, é comunicação. E a comunicação na vida, ela é adaptativa, ela é fluida. Não tem como botar um quadradismo. Sempre nessa situação você vai falar assim. Sempre nessa... Não. Porque tem muitas coisas que fogem dessa teoria. Entendeu? Por isso que não dá para botar num quadrado e dizer use sempre isso, use sempre aquilo. Em algum momento vai funcionar, em algum momento se adequa, se adapta, em outros não. E a gente precisa ter essa orientação, ter o entendimento da base para conseguir caminhar e se movimentar dentro desse cenário. E a regra do 1 é justamente a questão de, quando eu for comunicar alguma coisa, eu me ater a um ponto somente daquilo que eu quero comunicar. Entende? De eu conseguir falar especificamente sobre um problema, sobre alguma coisa que eu quero solucionar. É uma coisa que é muito constante, muito corriqueira. Pô, vou fazer um anúncio, eu vou pensar numa dor, num desejo da pessoa para comunicar, para falar com ela, para mostrar como o produto resolve. Eu não preciso mostrar tudo, falar de todos os temas, falar de todos os pontos. Até porque o viés do anúncio não é vender. O viés do anúncio é chamar a pessoa de um ponto até o outro, de levar, de guiar. Então eu não preciso fazer um anúncio com uma oferta gigante, uma mirabolância de entende? Não precisa disso. E muitas vezes soa como estranho para algumas pessoas. Esses dias eu passei na frente de uma academia e tinha lá um banner com eu tenho dança tal, dança tal, dança tal, dança tal, ritmo tal, tenho isso, tenho aquilo. Cara, num banner assim ó, de uns 2 metrinhos de largura, nem isso. E 1 metrinho de altura, e olha lá. Tinha, nossa, pelo menos umas 30 coisas que tinha dentro da academia. E quando eu fujo dessa questão da regra do 1, que é justamente pensar num ponto para comunicar, especificamente, falar de uma dor, falar de um desejo de cada vez, como eu disse, não é sempre que eu vou estar usando isso. Na maior parte dos casos, quem sabe, talvez. Vai ter momentos que eu vou ter que falar do produto inteiro, vou mandar um e-mail apresentando o meu produto, vou pensar numa página, vou mostrar todo o meu produto, estou ali com um anúncio de oferta que eu quero botar mais do que um ponto, quero trazer uma listinha de algumas coisas, tá, beleza, tal. Mas no âmbito geral, quanto mais eu falo, quanto mais eu proponho para a pessoa, mais tendenciosa ela fica a não fazer nada. E é justamente isso que eu quero com copy, que ela tome alguma ação do outro lado. E a ação que ela vai tomar é justamente a que eu não quero, que ela vai cair fora, que ela vai olhar aquele monte de informação, pô, tem dança disso, tem luta disso, tem isso, tem aquilo, aquilo. Cara, eu vou deixar para fazer alguma coisa depois. Na verdade, essa que vai ser a melhor saída. Entende? É o tal do paradoxo da escolha. Eu penso em tanta coisa, que no final das contas eu passo reto e deixo para resolver depois, e acabo não escolhendo nada do que aquela pessoa está me propondo ali na frente. E é justamente isso que a gente não quer. E o outro ponto, por último, até porque esse vídeo ele já está excedendo aí o tempo que eu planejei, eu pensei em fazer um vídeo bem curto, mas já estou aí num vídeo de meia hora
falando, é justamente a questão de isso daqui não está atrelado à copy em si, mas é um dos pilares do marketing e que depois, com certeza, eu vou estar amarrando com a questão da comunicação para mostrar para minha audiência, para as pessoas que estão do outro lado, que é o quê? Entendimento do produto e de oferta. Não tem como você transformar um produto em algo atrativo se eu não sei que produto que é esse. E é um baita de um pepino, é uma baita de uma bucha que eu vejo que as pessoas elas querem comunicar a respeito disso, só que elas não têm clareza. E quando eu não tenho clareza desse ponto, eu acabo passando reto por várias coisas que eu poderia estar clareando, que eu poderia estar valorizando na minha comunicação. Beleza? Então, é justamente essa questão. Tem um entendimento do produto. Não é entendimento, beleza, depois você pode ir a fundo como que eu faço um produto, como que eu crio um produto e tal, mas tem entendimento, claro, das nuances daquele produto, o que aquele produto oferece, quais são os pontos únicos de valor daquela oferta, o que ele tem de diferencial dos outros, como que funcionam as aulas, o que eu tenho de bônus, entende? E nisso, nessa questão do produto, algumas coisas que eu falei, eu já estou tocando na parte da oferta. Que a parte da oferta é literalmente o que a pessoa paga, o quanto que ela paga e o que ela recebe em troca disso. Isso é oferta. O que eu pago e o que eu recebo. E justamente ter clareza de como se montar boas ofertas. É um ponto que acaba se estudando bastante. Não tanto, até porque o copy ele é muito mais a questão da embalagem em si, em pensar, em direcionar uma campanha publicitária, em direcionar peças publicitárias, do que eu ficar pensando e elaborando ofertas e produtos. Se eu já tenho um time maior, normalmente eu tenho um time só produto. E esse time de produto ele já acaba pensando, ele já acaba pincelando, tocando muito na questão da oferta. Só que o copywriter ele também pode, se ele tiver conhecimento de oferta, contribuir bastante para a maneira como eu mostro, como eu exponho isso para propor para a pessoa que está do outro lado. Porque se eu penso em marketing, eu tenho os 3 pilares fundamentais, principais, que sustentam essa ideia, que é produto, público e oferta. E o copywriter, ele é a comunicação que liga tudo isso e que expõe isso para as pessoas, para a audiência. Então, se eu tenho conhecimento dos pontos chaves de uma oferta, de como fazer uma oferta de uma maneira mais atrativa, tanto quanto um produto, dar umas pinceladas e saber o que está se passando ali dentro, ter conhecimento claro das etapas, do que eu posso propor, ofertar para a pessoa, o que faz parte daquilo, os bônus, enfim, fica muito mais rica a minha comunicação, ao invés de só olhar para dores e desejos do público e é isso mesmo e vamos tocar ficha. Porque depois, num momento ou no outro, eu vou precisar saber do produto, eu vou precisar ter entendimento da oferta para fazer uma página de vendas, para pensar no anúncio, seja lá no que for. Beleza? Seja você um copywriter ou não, uma pessoa que esteja só querendo saber sobre copy. Um pouco. Eu preciso saber desses pontos para que eu consiga transformar isso tudo numa, vamos dizer assim, numa comunicação muito mais atrativa, muito mais suculenta, pode-se dizer assim, para que a pessoa do outro lado ela fique muito mais atiçada a participar daquilo que eu estou propondo, a comprar aquele meu produto. Beleza? Falei. Acho que eu já vou parar por aqui. É isso. Senão vai ficar muito gigante. Eu já abordei pilares ali que eu acho que são os primordiais e vamos dizer assim, os básicos do copyright. E eu vou dizer aqui, eu vou botar como último ponto, na verdade. Clareza na comunicação. Escrever, eu botei entre aspas bem, porque dependendo do quanto você quer saber sobre copyright, você não precisa estar mergulhando em livros e barará, biriri. Não precisa disso. Mas escrever minimamente bem. Saber conduzir as pessoas de maneira atrativa, de maneira, vamos dizer assim, interessante, através da comunicação. E se eu paro pensar em copy, gatilhos mentais, isso, aquilo, pô, quantas séries, quantos livros, quantos filmes você não acompanha faz tempos e tempos e tempos. E onde que estão os gatilhos mentais, onde que está isso, está aquilo, enfim, entende? Então, é o quesito da comunicação em si. E eu tenho que pensar a todo momento em fazer uma comunicação que seja atrativa, que seja interessante ali pro outro lado, tá prestando atenção em mim.
E não que eu seja aquele cara, aquela pessoa chata ali que ninguém quer passar mais de 5 minutos numa conversa. Porque parece o Robocop, fica aprendendo a comunicação em gatilhos e nisso e aquilo. Do outro lado tem uma pessoa que nem você. E a pessoa ela só tá querendo que você mostre para ela que você é capaz de resolver o problema que ela tem e que ela pode confiar em você. É isso. E eu tenho que saber comunicar da maneira mais clara e direta. Isso. Algum momento mais indireto, algum momento mais direto. Nem sempre um, nem sempre só outro. Fluidez. Comunicação não é quadrada. Tá bom? E ter clareza justamente na comunicação. Porque se eu não tenho clareza nas coisas que eu estou dizendo, a pessoa do outro lado vai ter muito menos. E se nenhum de nós tem clareza, ou ao menos a pessoa do outro lado não está me entendendo direito, provavelmente, possivelmente, ela não vai fazer o que eu estou querendo. O que eu vou pedir para ela em seguida. Tá bom? E com isso vem a questão do escrever bem. Porque quando eu comunico de maneira clara, seja escrevendo ou seja falada, eu tenho justamente essa clareza. Eu estou limpando o caminho e mostrando para ela, você tem que vir por aqui, por ali, tal. Beleza? Isso faz parte com certeza da condução, que é o copyright em si. E agora sim, chegando ao final desse vídeo, lembrei de mais um ponto importantíssimo, que não poderia faltar de maneira nenhuma, que é o seguinte: menos o que, mais para quê. O que eu quero dizer com isso? Menos características do produto em si e mais sobre os benefícios. Porque quando nós compramos alguma coisa, nós pensamos no que nós vamos ganhar a partir daquilo. Se eu estou pensando em comprar um relógio, de repente, olha, algumas pessoas vão olhar mais para a questão da vaidade, outros para a utilidade em si da ferramenta, mas o que eu busco nas coisas está externo a elas. Eu gosto muito desse raciocínio. A questão quando eu penso no relógio é para ver as horas, é para ter, quem sabe, um destaque no meu punho, porque eu gosto, eu acho estético, eu acho bacana. É para que os meus amigos olhem e vejam que, caramba, o Arthur está usando tal relógio. Entende? Um carro, a mesma coisa, eu estou pensando no quesito do transporte e não de ter o carro em si. Ah, eu quero comprar um carro para ter um carro. Beleza. Mas o que eu estou pensando vai além disso. É externo ao carro. É o glamour de ter um carro, igual fulano comprar um carro. É poder ir até o supermercado, voltar, trazer as caixas, trazer as compras, tudo. Ajudar nisso, não depender tanto do transporte público. Enfim, então, quando eu comunico acerca de algum produto, é interessante eu pensar nos benefícios dele. O que a pessoa vai ganhar através disso? Porque no final das contas as pessoas acabam não se importando muito com o produto, e sim com o que elas vão ganhar através dele. Beleza? Se eu vou comprar um colchão, eu não quero saber muito. Tá, beleza, eu vou ter um entendimento técnico depois da mola, quando eu chegar na etapa de, tá, eu tô convencido que esse colchão vai me ajudar, mas agora eu quero ver as nuances, quero ver os pontos finos do colchão, entre aspas. De repente eu vou pesquisar ali, fazer uma pesquisa de mercado e vou comparar, vou ver qual que é o material ali do acolchoamento, qual é o material da mola, qual é o material dos pés ali da cama, box, tal, enfim, entende? Mas de antemão, a princípio, quando eu olho alguma coisa, primeiramente eu desejo ela com base nos benefícios, com o que eu vou conseguir através daquilo, para depois eu raciocinar se eu consigo realmente comprar. E depois, com o passar do tempo, conforme eu tomo essa decisão de beleza, eu quero isso para mim, aí sim que eu começo a raciocinar e buscar esses aspectos técnicos, essas diferenciações de mercado. Mas até então, o que é gritante na propaganda em si é os benefícios, é o que eu vou conseguir através daquilo. E muita gente só fala de produto em si, mas não diz o que a pessoa vai ganhar através daquilo. Beleza? Então, é isso. Chegamos ao final desse vídeo, falei de diversos pontos, espero que tenha dado uma boa clareada por aí. Caso você tenha gostado, convido você a se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo mais algum outro tema que eu possa trazer, alguma coisa que seja do teu interesse. E pode compartilhar também com o pai, com o amigo, com o papagaio, com o periquito, com o cachorro, enfim. Beleza? Convido você também a se inscrever por aqui para ficar por dentro de mais e melhores vídeos. Cada vez mais. Beleza? Valeu, é isso. Tchau, tchau.